ora pelos outros, quando nós não jejuma, vai ficar chateado. Mas ainda assim, quando nós vamos ao meio, perante a Ele, na presença dEle, pedindo perdão, com todo o nosso coração, Jesus nos perdoa. Que nós possamos deixar o Espírito Santo fazer morada e transformar e moldar a nossa vida. Como a lição está falando, muito bonita, né? A criação. Gênesis como fundamento. Toda a Bíblia é o fundamento da nossa vida, mas Gênesis está lá escrito como Deus nos criou, como Deus nos fez e como Deus nos ama. E eu quero terminar com uma reflexão para todos nós hoje, realmente como a Geralda falou. O que nós estamos fazendo? Como que nós estamos esperando Deus? Será que nós estamos preparados para que quando Deus vier nas nuvens, nós vamos olhar para Ele com os olhos cheios de lágrimas? Eu sempre gosto de falar isso. E falar, Senhor, obrigado por tudo que eu passei nessa terra, mas o Senhor veio nos buscar. E eu termino dizendo, para nós refletir, cada um de nós aqui, o que é fé? Cada um de nós, reflita, vamos refletir. O que é fé? Fé é você colocar o pé e depois Jesus colocar o chão. Isso é fé. Termino agradecendo que o Espírito Santo nos ajude e que a gente volte logo para abraçar vocês que estamos com saudade, mas como vocês já disseram, eu vou repetir de novo, é maravilhosa a tecnologia, a internet, tudo por meio de Deus, que ela usada, ela é maravilhosa. Agradeço a Deus e o Espírito Santo por essa oportunidade que Ele me dá cada dia de falar do nome dEle. Amém. Amém, irmã Fran, obrigado. E essa fé que a gente tanto precisa, a gente só encontra ela se tivermos contato com Deus e com sua palavra, né? É somente assim que nós podemos ter essa fé, né? Somente em contato com Ele. E como você bem disse no Gênesis, o Emerson falou, né, que tudo ele falou e por sua palavra tudo se fez. Mas quando chegou na hora de criar o primeiro casal, ele veio, né? Ele desceu, ele veio à Terra. Ele veio à Terra para criar o ser humano e depois ele veio à Terra para salvar, para redimir o ser humano. Então isso nos mostra que o nosso Deus, ele é um Deus social, ele é um Deus que se relaciona, ele é um Deus que fala, quer ser ouvido e quer escutar. Então, que a gente possa manter essa mesma harmonia e relacionamento que tinha lá no Jardim do Éden, com Deus que vinha, né, todas as tardes para falar com o casal, para conversar com eles. Então, isso nos lança a base para um Deus que gosta de se relacionar, para um Deus que gosta de falar e também gosta de ouvir. Então, que esse mesmo Deus lá no Jardim do Paraíso, ele é o mesmo Deus hoje. Ele gosta de falar, traz a sua palavra, e também ele gosta de te ouvir. Amém? Vamos agora com o irmão Rogério. O irmão Rogério está com a parte de terça-feira. Irmão, é com você. Olá, irmãos. Tá ouvindo aí, né? Tá ok? Beleza. Só vou adicionar, então, porque eu acho que já foi bem comentado, né, a lição. Adicionar aqui, ou nos fazer lembrar que a relação que existe, né, na terça-feira fala do sábado e a criação, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela fala de um Deus que é criador. Toda a Bíblia. Tanto é que terça-feira o autor ele faz uma colocação bem interessante e ele coloca aqui 4 versículos bíblicos e faz a relação desses versículos,
que está lá em Gênesis, que já foi lido, né? Êxodo 20, Marcos 2, 27 e Apocalipse 14, 7. Então, vamos pegar só dois textos, o princípio e o fim, né? Gênesis e Apocalipse. Então, Gênesis, ele menciona, versículo 1 a 3, a criação e como ela se conclui. E Apocalipse fala da mensagem, das 3 mensagens angélicas. O versículo 7 fala da primeira, né? O anjo, ele tem um evangelho eterno, e quando conclui, diz assim, olha, que e nos chama a adoração ao Deus que criou os céus e a terra, que criou tudo. Então, há uma relação intrínseca em toda a palavra de Deus, revelando que realmente Deus é criador. É Deus que criou todas as coisas. E quando nós falamos de Apocalipse 14, versículo 7, nós falamos de mensagens, profecias apocalípticas, né? Profecias que já aconteceram, uma parte delas no Apocalipse, e outras que vão acontecer quando estudamos a escatologia. E é bem interessante, porque o autor também ele coloca uma encíclica papal de 2015, e com sábias palavras, né, o Papa ele começa essa encíclica em um documento, né, escrito pelo Papa. Ele começa falando que nós devemos cuidar da nossa casa comum. E é bem verdade, quando ele cita a nossa casa comum, ele vem dizendo do planeta, né? Então, veja que as próprias palavras dele não omitem que Deus é criador, e que nós precisamos cuidar da nossa casa comum. Mas essa encíclica também nos chama a atenção, porque ela é bem enfática em falar do meio ambiente. Então, quando a gente vai na Semana da Criação, cada dia Deus coloca as coisas no seu devido lugar e cria. Então, nós estamos falando desse meio ambiente, do meio ambiente da Semana da Criação. Então, qual é a relação do sábado? O sábado ele está na Semana da Criação, ele está inserido na Semana da Criação. E agora, essa encíclica vem nos chamar a atenção para a gente cuidar do planeta. Cuidar do planeta, do meio ambiente, é uma forte evidência de que o mundo já não está mais se sustentando ou se autossustentando, e o mundo precisa se organizar, precisa buscar a harmonia, a paz. Isto significa o que para a gente? Significa que nós realmente estamos diante da mensagem, da última mensagem, que é o Evangelho eterno a ser pregado. Esse Evangelho mostra que Deus é Criador e que Deus também é Salvador. E aponta os poderes dessa terra, né? Entrando em atividade, em ação, nos revelando que nós estamos vivendo os últimos momentos da história desse mundo. Então, mais do que em qualquer outro momento, esse título, ou esse tema, Deus é Criador, mais do que em qualquer outro momento, ele precisa ser apregoado. E como se apregou que Deus é Criador? O sábado. Pois o sábado tem todas as características de Deus como Criador. Porque a referência de Êxodo 28 diz o quê? Que o sábado foi separado. E lá tem características, quando é mencionado do sábado que foi separado, tem características criativas, porque menciona, em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Aí, quando a gente vai para Apocalipse, diz
adorai aquele que fez o céu e a terra. Então, toda a Bíblia, toda a Bíblia prega que Deus é criador, e essa é a última mensagem, porque o sábado vai ser o grande diferencial nessa terra que vai evidenciar que Deus é criador. Muito bom, irmão Rogério, muito bom. Muito obrigado pela sua reflexão sobre o sétimo dia da criação. E a gente vê, como você bem mencionou aí, fez a relação de Gênesis com Apocalipse, né? Que às vezes a gente foca muito lá em Gênesis na questão de Deus descansou, né? E por isso ele santificou e abençoou. Só que a intenção lá do texto bíblico em Gênesis não é apenas mostrar o descanso de Deus, mas é se referir à entronização de Deus como rei, como juiz, né? E aí João traz essa ideia lá em Apocalipse, quando ele fala para o povo temer a Deus e dar-lhe glória, né? Porque ele vai julgar, porque ele está no trono. E ele foi posto no trono, e ele começou a julgar, a ser juiz, a ser entronizado como rei lá na criação, foi lá na semana da criação. No sábado ele é entronizado. Então, Apocalipse remete a isso. Então, fica quase que indiscutível você ver a relação direta entre sábado, o sinal de Deus, e a criação, né, o mandamento de Deus. E realmente, de fato, o sábado ele é um sinal distintivo, principalmente, irmãos, quando a gente guarda o sábado da maneira que a Bíblia quer que a gente guarde, que é uma maneira de guardar para cuidar da nossa família, para cuidar do semelhante. Que quando a gente usa o sábado para cuidar só de nós mesmos, não está sendo o sábado bíblico. Mas o sábado bíblico é aquele a qual Jesus fez quando ele esteve nessa terra, a qual ele curava, a qual ele dava o pão, dava o peixe, a qual ele alimentava, a qual ele saía para prestar serviços ao semelhante. Que a gente possa cada dia mais aprender a viver o sábado de acordo com a vontade de Deus. E assim a gente possa mostrar para todo o universo que o sinal externo de Deus mais forte, mais poderoso é o sábado. E levar todos eles a adorar o nosso mesmo Criador. Amém? Agora vamos com quarta-feira com a irmã Roberta. É isso mesmo? Cadê a irmã Roberta? Olá, sou eu. Bom dia. Tudo bom, irmã? Bom dia. Feliz sábado. Tudo bem, graças a Deus. Feliz sábado a todos. Deus te use agora. Amém. Bom, eu vou comentar um pouquinho, na verdade, continuar, né? Que vocês falam muito bem, não sei nem o que falar agora. Mas só vou comentar sobre a criação e o casamento, que acho que é um assunto bem polêmico agora, né? Porque, como a lição fala assim, a última década testemunhou enormes mudanças na maneira como a sociedade e os governos definem o casamento, né? Muitas nações aprovam casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Derrubando leis anteriores que protegiam a estrutura familiar. Como a irmã Geralda comentou e depois foi comentado novamente, né? Por que estudar, então? Por que a gente estuda o início lá, Gênesis, como tudo começou, sendo que a gente está lá em Apocalipse já no final dos tempos, acontecendo muita coisa, que a gente sabe que está acabando tudo isso, que Jesus está voltando. É justamente aí, é para a gente entender como tudo começou, é para a gente entender o início do filme, né? Como o irmão falou aí. Eu quero ler com vocês Gênesis 1:27, que nos diz como tudo começou, né? E como a gente surgiu. Quem quiser acompanhar, fala assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, Deus criou. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. E em Gênesis 2, verso 18, nos diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Então é interessante, porque hoje em dia tem os casamentos do mesmo sexo e tem muitos mesmo. Eu trabalhando ali no NASP, eu vejo, eu choro, eu fico assim muito triste, porque os meninos, as meninas, a gente vê as histórias, a gente vê os assuntos, a gente vê as conversas entre eles. É exatamente isso.
a gente vê que eles se declaram mesmo um para o outro, para o mesmo sexo. E, nossa, eu fico arrasada com tudo isso. E a gente vê as profecias se cumprindo, a gente vê que realmente está acabando, né? Os nossos dias aqui na Terra. E, de certa forma, a gente fica feliz, muito feliz com isso, né? Que sabemos que Jesus está voltando. E Deus nos deixou claro, como a Fran comentou, né? A Bíblia fechada é apenas um livro, um enfeite na nossa estante ou em qualquer lugar que muitos deixam, né? Mas ela aberta, ela nos revela desde a criação, de onde a gente surgiu, como a gente surgiu e o porquê que a gente surgiu, né? Ela nos revela tudo. Ela é uma carta de amor, ela é uma carta de explicações, ela é uma carta que nos ajuda, que nos auxilia. Então, especialmente nesse assunto, né? Que Deus criou o homem e a mulher para que sejam um auxílio do outro, né? Não é, às vezes a gente vê, muitos interpretam de uma forma que a mulher sendo auxiliadora do homem, muitos interpretam que, como se diz, o homem tem que mandar na mulher mesmo e acaba sendo uma coisa bem agressiva. Mas não, Deus fez a auxiliadora, a ajudadora, né? Ela auxilia e tem que andar juntos os dois, né? E é muito lindo o casamento, como a Bíblia nos diz. E é isso. Não tem muito o que falar, como eu falei, né? Vocês já comentaram bastante. Mas que Deus possa nos abençoar a saber lidar com essa situação, especialmente nós que temos filhos, né? Eu tenho um casal e como mãe sozinha, né, é difícil e colocar essa situação para eles e explicar e deixar claro e para que não haja também interpretação errada ou zoação com essas pessoas assim. Que Deus possa nos ajudar nesses assuntos também no dia a dia nosso. Uma Roberta, muito bom. O tema que você pegou é potencial da família, porque Deus criou a família. E ele sabe que se ele destrói um lar, ele destrói uma sociedade. Ele sabe disso. E é por isso que é tão importante a gente voltar a essa questão do casamento, né? Porque o casamento, ele é uma criação divina lá no início de tudo, no Jardim do Éden, que Deus instituiu essa cerimônia, né? Essa união, esse casamento de duas pessoas de sexos opostos, de personalidades diferentes, né? De corpos, né? Físicos diferentes, mas essa foi a vontade dele, né? Por quê? Porque assim como ele criou as coisas, multiplicou, ele fez as coisas acontecerem, o ideal dele para o ser humano, a ser a sua imagem e semelhança, é que desse continuidade à criação. Quando um homem e uma mulher se unem e possuem filhos, nós estamos dizendo, nós somos a continuação da criação de Deus. Nós continuamos criando, nós continuamos multiplicando. E é por isso que a Bíblia fala que os filhos são bênção, né? Porque eles são a continuação da criação de Deus, que iniciou lá no Éden. E é importante também de perceber que a irmã mencionou aí, eu acho muito interessante quando eu vi na faculdade, no meu primeiro ano de teologia, o pastor, quando a Bíblia fala ali que a mulher foi criada para ser a sua ajudadora, né, auxiliadora, né, uma pessoa que estava ali do lado para auxiliar, para ajudar, muitos têm a tendência de achar que quando a Bíblia usa essa linguagem de ajudadora, auxiliadora, está botando ela como está de escanteio, está no segundo plano, né? É só para ajudar. Ela não é a principal, é só para estar do lado. E na verdade a palavra que a Bíblia ali usa, que Moisés usou no hebraico, é a palavra Ezer, né? Que é essa ajudadora, auxiliadora. E essa mesma palavra, irmãos, que foi denominada para a mulher como ajudadora, é a mesma palavra que Deus usa para si quando ele falava o que ele era para o povo de Israel. Ele era o Ezer de Israel. Ele era o ajudador, o auxiliador do povo de Israel. Então você veja que ser ajudador, ser auxiliador, não é estar em segundo plano. É estar em primeiríssimo plano. E foi a mesma nomenclatura que ele usou para a mulher, ele usou para ele mesmo, se referindo ao povo de Israel. Então veja que ser ajudador de alguém, auxiliador de alguém, não é ser menosprezado. Muito pelo contrário.
é ser exaltado. Tá bom? Então, isso é mais um ideal que Deus criou lá no Éden. A igualdade entre homem e mulher. Ele não criou lá diferenças. O problema veio depois do pecado. Mas antes lá, eles viviam em plena harmonia, um tendo os mesmos direitos que os de ambos. Eles eram iguais perante Deus. E esse é o ideal de Deus para mim e para você. Principalmente aqui as famílias casadas, né? Os maridos que estão aqui, as esposas. Eu creio que a maior força que nós temos como casal, de levar nossos filhos a entenderem e a desejarem ter uma esposa, os meninos, e um esposo, as meninas, é eles vendo em mim e você, pai e mãe, um relacionamento harmonioso, um casamento que realmente reflita o caráter de Deus. Porque se as crianças crescerem num ambiente onde só há discussão, briga, contenda, discussão, brigas físicas, o que essa criança vai querer? O que essa menina vai querer? Qual vai ser a imagem dela de um pai, de um homem? De alguém que só traz malefício. Então, ela vai querer o sexo igual. E que imagem o menino vai ter? Entende? Então, nós somos os maiores responsáveis a contribuir para que nossos filhos lá no futuro contraiam um matrimônio conforme a vontade de Deus. Que Ele possa nos usar, nos dar força, nos dar ânimo para continuar essa vitória. E aos pais e mães que estão divorciados, né? Eles são contigo também. E eles podem te capacitar a ajudar os seus filhos a verem em você o que é ser uma mãe de verdade e o que é ser um pai de verdade. Exatamente. Amém? Deus, quando ele faz a mulher da costela de Adão, ele tinha uma mensagem para passar. Ele não tira Eva da cabeça para que ela não fosse superior. Ele também não tira dos pés para que ela fosse inferior a Adão. Ele tira da costela exatamente no meio do corpo, para mostrar que existia igualdade entre homem e mulher. Infelizmente, existem muitos movimentos onde o homem é superior à mulher, a mulher é superior ao homem, mas tudo passa pelo desconhecimento da Bíblia. Quando a gente entende o que Deus planejou para o homem e mulher, a função de cada um, o que Deus institui para cada um, a gente encontra a felicidade. Infelizmente, no meio cristão, os homens eles assumem uma posição de ditador, onde ele domina e manda sobre tudo, e a mulher se torna submissa completamente às vontades e o capricho do homem. E tem muito homem que transforma o casamento em restaurante, fazendo da sua mulher uma garçonete. Deus, ele não planejou isso para nós. Ele planejou onde ambos se completassem. Então, quando a Bíblia diz para a mulher se submeter ao homem, é o homem que trata ela com um amor tão grande quanto Deus tratou a igreja. E imagina, a mulher ela vai ter prazer de se submeter a um homem que morreria por ela, que ama ela de verdade. A Bíblia não é um livro machista. A falta de compreensão transforma ela num livro machista. Valeu, Emerson. Belo comentário. É isso mesmo. O homem que ama sua esposa, como Cristo amou a igreja, é capaz até de beijar o pé desse homem. Não é verdade, mulheres? Vamos lá, irmão Gerson. É contigo agora, irmão. Quinta-feira. Traz para a gente a mensagem de Deus aí. Então, vamos lá. A lição de quinta-feira, o título é A Criação, a Queda e a Cruz. Só o título da lição de quinta-feira aqui já fala um pouquinho, é uma síntese, né, da história da redenção. Então, fala da criação, da queda e a cruz. Uma síntese, né? Por quê? A criação, né? Porque alguém criou. E esse alguém foi um Deus, né? Um ser superior. Então, tem um criador. Nada veio do acaso, né? Uma explosão, Big Bang. Não. Deus criou. Depois da criação, o que aconteceu? Então, Deus criou o homem, tudo perfeito, o livro de Gênesis, né? Colocou lá no jardim, o homem pecou, né? Aí fala da queda, né? Depois, a cruz, e também no livro de Gênesis fala ali do primeiro cordeiro que morreu, que simbolizava lá na frente Jesus Cristo que viria para resgatar, né? Então, aqui nós temos aqui no título da lição uma síntese da história da redenção. O livro de Gênesis, para nós, para a história da humanidade, é
é muito importante para nós compreendermos o que está acontecendo hoje, né? Deus criou o ser humano perfeito, colocou no jardim, né? Gênesis capítulo 1, versículo 31. E depois o que aconteceu? O homem se rebelou e ele pecou. E tudo que acontece hoje no mundo, nós estamos vivendo em um mundo de crise, foi porque o homem um dia foi contra aquilo que Deus planejou para ele, né? Aquilo que Deus idealizou para o homem. Então é por isso que nós vivemos hoje no mundo do jeito que está. E existem também pessoas intelectuais aí que acreditam na teoria da evolução, né? E quando a gente vai para a teoria da evolução, a teoria da evolução ela anula toda o livro de Gênesis, né? E a Bíblia em si. Porque a teoria da evolução, ela acredita e ela prega que o homem foi feito de uma explosão, né? Se foi feito de uma explosão, não houve a criação e não existe esse Deus que criou, né? E não teve a queda. Também não fala, né? O homem já havia, né? Existiu, por exemplo, há 100 milhões de anos. Se o homem já existia há 100 milhões de anos, o homem já não é eterno, né? Ele, a cada 100 anos, 200 anos, ele vai morrendo, e morrendo. E se o homem morre, assim, sem uma explicação, então eu anulo também o livro de Gênesis, porque o livro de Gênesis fala que o homem só morre porque ele pecou. Se não houvesse o pecado, o homem não morreria. Então, a teoria da evolução também, ela contradiz aqui o livro de Gênesis e a Bíblia, né? Então, Deus coloca o homem ali no Jardim do Éden para viver em paz. O homem peca, e agora que o homem peca, então Jesus, né, Deus se faz carne, vem habitar entre nós e enfrenta a cruz, né? Então, essa é a grande, o oposto, né, entre a criação e a evolução, né? A lição até fala aqui na parte de baixo, assim, ó, se a morte não está relacionada ao pecado, então o salário do pecado não é a morte, né? Se a morte não está relacionada ao pecado, a Bíblia é mentirosa. É que, na realidade, Deus, existe a história da redenção, né? Só que Satanás, ele cria outras histórias para nos distrair, né, da história da redenção. E essas histórias, elas são criadas durante os últimos anos aí para nos tirar o foco e a atenção do que realmente a Bíblia diz em relação a tudo que está acontecendo. Então, a Bíblia, quando eu estudo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu entendo o porquê o homem está passando pelo que está passando, né? Quando nós vemos aí hoje, né, no mundo, essa pandemia, milhões de pessoas estão morrendo. Por exemplo, só no Brasil já passaram de mais de 21 mil pessoas que morreram, né? Só com essa pandemia. Isso acontece porque existe o pecado, né? Se não fosse o pecado, isso não aconteceria, porque o plano de Deus é que o homem vivesse bem lá no Éden, né? Então, Cristo não teria razão para morrer se não fosse o pecado, né? Aí volta também a cruz, né? Voltando ao título da lição. Cristo não teria razão para morrer pelos nossos pecados. Portanto, a criação, a queda e a cruz estão intimamente ligados, né? Deus criou
o homem pecou e por isso, né, a gente teve Jesus vindo a esse mundo e morrendo na cruz. Então, a criação, a queda e a cruz estão intimamente ligados, né? E a crença na evolução, ela destrói todo o fundamento do cristianismo. Mesmo que algum conceito de Deus seja inserido nesse processo. É que as pessoas falam, né? Eu acredito em Deus, eu não sou ateu, acredito em Deus, mas acredita também aí na teoria da evolução. Então, não tem como você acreditar na teoria da evolução e acreditar em Deus ao mesmo tempo, né? Ou você acredita em um ou acredita em outro. E só que quando você acredita na teoria de Darwin, na teoria da evolução, você não tem a explicação por tudo que acontece no mundo. É por isso que o ser humano vive sem esperança, o ser humano vive perturbado, porque eles não têm explicação. E nós, que conhecemos a palavra de Deus, a gente consegue entender, porque a Bíblia explica, né? O homem pecou, Jesus morreu para nos resgatar e nós um dia voltaremos ao Éden novamente. Então, essa é a explicação, essa é a história da redenção. Então, quando a gente acredita na história da redenção, quando a gente acredita, volta ao livro de Gênesis, e a gente lê o livro de Gênesis, e o livro de Gênesis também ele é confirmado em toda a Bíblia, né? Do Velho até o Novo Testamento se confirma o livro de Gênesis, a gente começa a entender e colocar esperança no nosso coração. A gente não fica perturbado e sem esperança diante de tudo isso que está acontecendo no mundo hoje. Então, é importante para nós conhecer a palavra de Deus e ter a fé que nós temos um Deus mantenedor, né? Aí está a questão do design inteligente, né? Que muitos acreditam, né? Design. Deus criou, mas ele não abandonou, ele continua conosco. Muitos acreditam que existe um design inteligente, alguém que criou, um ser poderoso criou, mas ele abandonou. Nós acreditamos que existe esse design inteligente, né? O Deus que criou, e ele não nos abandonou. Tanto é que ele veio em forma de homem e morreu para nos dar a esperança de um dia retornarmos ao Éden perfeito novamente. Então, resumidamente, essa é a lição de quinta-feira. Gerson, muito obrigado, querido. Eu achei muito interessante na sua fala, e eu quero salientar aqui para os irmãos, que o Gerson falou muito bem que se você tira Gênesis da base, como a explicação para tudo, você entra em parafuso, entra em paranoia. Por quê? Porque nenhuma outra explicação, seja científica, filosófica, vai preencher a sociedade humana. Porque se a gente tira da Gênesis do foco, como o início de tudo, de onde vem o princípio moral do ser humano? O certo e o errado. Se não houve um Deus lá no início que dizia as coisas, que falava, como é que o ser humano aprendeu a falar? Porque se você pega uma criança e você passa daquela fase dela de babuciação, de aprender a falar, e ela cresce, e quando adulto você vai querer ensinar ela a falar, ela não vai aprender. Porque ela não passou por aquela fase. É lá naquela fase que ela aprende a falar. Mas se a gente só aprende a falar quando a gente ouve, como o ser humano aprendeu a falar, então? O design inteligente, de onde vem? Eu estou tendo uma matéria no curso de teologia agora no 4º ano, que eu estou assim, a cada aula eu falto chorar. É incrível como a verdadeira ciência, ela corrobora com a Bíblia. Queridos, é incrível você ver como a ciência, ela é tendenciosa. Mas aqueles cientistas que são realmente fiéis, que sabem o que estão fazendo, ela dá um apoio para a Bíblia tremendo. Eu estava vendo sobre esse design inteligente, o professor falou que se o globo terrestre tivesse 10 graus à frente, ele pegaria fogo. Se ele tivesse 10 graus atrás, viraria gelo. Tudo está no seu devido lugar, milimetricamente calculado. Como é que alguma coisa sem cérebro, sem pensar, sem razão, uma explosão, iria criar
tudo milimetricamente, iria escolher o gás ideal para a gente respirar, iria escolher o tipo de plantação, de vegetação, como é que tudo isso seria milimetricamente calculado, desenhado, articulado, para que fosse possível a minha e a tua vida nessa terra, se não fosse um ser pensante, inteligente e extremamente onisciente. É impossível, você tem que ter fé demais para crer na evolução. E essa fé eu não tenho. Eu tenho fé para crer na Bíblia, porque faz sentido, porque tem razão, porque ela me traz alívio quando eu boto minha cabeça no travesseiro, eu consigo dormir. Por quê? Porque tudo está batendo, tudo está harmônico. Mas se eu descambo para a filosofia, para a ciência científica que contraria tudo que Deus disse, se eu descambo para outras coisas humanas criadas por aí, outras religiões que anulam Deus, e o Gerson muito bem falou, para finalizar aqui, e já vi o Josué para finalizar nossa lição, é impossível você harmonizar Bíblia com evolução. É impossível mesmo, Gerson. Mas não é impossível você harmonizar religião com evolucionismo, porque a Igreja Católica está harmonizando. O Papa bem disse que não vê contrariedade entre evolução e Bíblia. Como é que pode isso? O Papa acredita que o capítulo 1 de Gênesis é alegórico, é algo metafórico, é uma ilusão, entendeu? Justamente por quê? Porque tiram de foco a literalidade do texto bíblico. E o que acontece é isso aí, irmãos. Casamento gay na igreja, cada um faz o que quiser, bebe o que quiser, vive do jeito que quiser. Por quê? Porque Deus disse que ele sabe o que é bom. E só para finalizar, lembra quando Eva, no capítulo 3, verso 6, fala assim, ó, que ela olhou para o fruto e ela viu que parecia ser bom. Isso nos remete ao capítulo 1, quando Deus faz as coisas e fala, e viu Deus que isso era bom, e viu Deus que isso era bom. Deus foi vendo e sabia. Quem é que tem a autoridade de dizer o que é bom e o que é ruim? É Deus. Quando eu e você nos colocamos no lugar de Deus para dizer o que é bom e o que é ruim, a desgraça acontece. Quando Eva desconsiderou o que Deus disse que era bom e o que Deus disse que era mal, porque já tinha dito que aquele fruto era mal, quando ela olhou e parecia ser bom, ela começou a achar que era bom, e ela deu atenção para o seu desejo e não para o de Deus, o que aconteceu? Queda, morte, doença, o filho dela matando outro filho, e a desgraça começou. Então, queridos, mais uma vez, quem fala, quem determina o que é bom é Deus. Quem determina o que é mal é Deus. Se você aceitar, você vai ser muito abençoado, e eu também. Se nós recusarmos a isso e começar a dizer, não, eu sei o que é melhor para mim, eu sei o que é melhor para mim, você vai ver onde é que você vai parar. Então, vamos dar mais atenção, e vamos dar mais atenção no que Deus diz, o que é bom e o que é mal. Amém? Josué, meu querido, meu primeiro ancião, diz aí pra gente, finaliza com chave de ouro. Primeiro, um bom sábado a todos. Abaixo. Eu tô aqui. Abaixo tá um pouco barulhento ainda. É que eu tô na igreja, né? Aí. Então, é o seguinte, sem problema. Vamos lá, um bom sábado a todos, né? Tá sendo uma bênção essa escola sabatina. E aí fiquei incumbido de fazer um resumo, né? A parte final aqui de tudo que foi falado, e foi muito bem falado, muito bem apresentado, tá? O que nós estudamos essa semana foi exatamente um esboço da Bíblia, né? Na perspectiva exibida, especificamente falando do livro de Gênesis, né? Então, nós aprendemos também que o salmista declarou lá em Salmos 139, verso 14, né? Que nós fomos criados de um modo assombrosamente, né? Ou seja, esse assombroso, nós podemos dizer que foi de forma maravilhosa, né? Maravilhosamente, extraordinário, né? Ou seja, o nosso Deus realmente é um Deus poderoso. E como não acreditar nisso, né? Por exemplo, o corpo humano, isso está na lição. Tudo isso que eu vou falar aqui, vocês viram lá, né? O corpo humano ele possui aproximadamente 200 trilhões de células. Que coisa extraordinária, né? 200 trilhões de células. O DNA, né? Nosso DNA tem a capacidade de se aplicar em cada uma dessas 200 trilhões de células. O nosso corpo, ele possui também 200 diferentes de funções em cada célula.
Ou seja, o corpo humano realmente é uma viagem fantástica, né? Surreal, assombrosamente maravilhoso. E aí você também viu na lição que o computador, ele trabalha em código ali binário, 0, 1, né? E o DNA, ele trabalha com códigos quaternários. Aí tem lá as letras, né? A, C, G e T, né? Não é uma coisa maravilhosa, né? Algo extraordinário. E aí muitos dizem, né? Que como que algo extraordinário pode acontecer, né? Com mínimos detalhes, né? O resultado de um processo tudo pode ser resultado de um processo ali evolutivo, né? Não planejado como Deus planejou. Né? Isso, se você pensar da maneira evolucionista de pensar, mas tem o outro lado também, né? Que são os teístas, né? Eles acreditam em Deus, mas eles acreditam que não aconteceu rapidamente, né? Em 7 dias, em apenas 7 dias, como algo tão extraordinário, o processo da criação pode acontecer em apenas 7 dias. Ao mesmo tempo que eles acreditam em Deus, eles acreditam que não aconteceu somente em 7 dias. Foram muitos e muitos anos, né? Isso seria o quê? Seria soberba da nossa parte pensar dessa forma, né? Porque dizer, eu não entendo isso, então não acredito. Então não é bem por aí. Então, o nosso Deus é um Deus extraordinário, é um Deus maravilhoso. Então nós temos que nós entendemos e acreditamos isso, da forma como nós acreditamos, somente pela fé. Né? E se nós formos usar as teorias, aí, infelizmente, nós estamos partindo para o caminho errado, né? Em relação à forma correta da criação. Enfim, foi um estudo maravilhoso, extraordinário, e que vale a pena a gente repensar, reler, estudar novamente, porque quando nós pensamos no poder do nosso Deus, no poder da criação, na forma com que ele fez todas as coisas acontecerem, nós temos que tirar o chapéu todos os dias para esse Deus maravilhoso, não é verdade? Então, esse é o resumo dessa semana, e eu gostaria de já emendar com uma oração. Pode ser, Alan? Josué, você gostaria de falar alguma coisa? Oi. Lembrando que temos mais algumas pessoas aqui e ele não estava conosco no início, né? E também avisa o Arthur que o pai dele está online aí, conseguiu entrar, que é o Clóvis, tá bom? Ele está onde? No Face ou aqui mesmo? Não, ele está aqui conosco, ele Tá bom, ele esqueci a cidade. Aqui, tá do... Isso, e tem... Você ouviu, né, Arthur? Seu pai está aí. Tem um Moto G aqui, que eu não sei quem é, o Edivaldo, e todas essas pessoas. A Jennifer esteve conosco, Moto G6 também, que eu não sei quem é. Enfim, todas essas pessoas sejam muito bem-vindas ao nosso meio e que estejam junto conosco sábado que vem. Com certeza. Sábado que vem estaremos juntos novamente, né? Deus abençoe a todos, como a Alice disse. Você que está presente conosco aqui no Zoom, mas também está sendo transmitido no Facebook, no YouTube, ainda não conseguiu, mas talvez até o início do culto consiga, mas já está sendo transmitido no Facebook. O link está aí no grupo da igreja. Se você puder compartilhar também esse link aí para os contatos que você tem, em particular, sua visita, seu amigo, para que todos participem do culto e também pegue aqui a parte final da Escola Sabatina. Já podemos concluir, Alan? Ou ainda tem algum comentário final? Só agradecendo aqui, porque hoje nós temos que fazer um resumo, né, no sistema da classe sabatina, e apesar da gente ver um número aqui embaixo, mas como é assistido em família, eu consegui conectar aqui 44 pessoas, tá? Só aqui no Zoom. Então, isso é uma bênção. É uma bênção, e que Deus seja louvado e que Deus abençoe a cada um. E depois eu gostaria que quem tiver os números, né, das outras redes me passassem, porque eu tenho que passar esse relatório ainda hoje, ok?
Muito obrigada, gente. Foi uma bênção. Só complementando, desculpa, só complementando o que a Alice falou, não vamos esquecer nunca e jamais que a escola sabatina é o coração da igreja. Então, vamos continuar, né, com a ajuda de Deus, que o Espírito Santo nos ajude de estar aqui mais vezes, né? Ajudando a Fran a lembrar, pessoal, a partir de agora, a pontuação vai ser feita através do 7Me, e a Fran, ela vai estar, deve já ter adicionado cada um de vocês, mas se não adicionou, ela vai adicionar, cadastrar lá no 7Me, e aí essa pontuação, ela corre normalmente como se estivesse na igreja, tá? O que você tem para declarar a respeito das suas ações, a sua presença na escola sabatina, tudo a Fran vai estar pontuando no 7Me, ok? Muito obrigado, irmã Alice, muito bem mencionado. Eu já ia falar mesmo que está sendo uma bênção. Eu falei até com o Josué antes de ontem, vamos orar para que os irmãos venham, e que seja uma bênção essa nossa reunião, esse nosso culto a Deus, né? E realmente, de fato, está sendo um sucesso. Muito bem o seu número que você colocou aí, irmã Alice. E, irmão Josué, é o Jairinho que vai orar ou você mesmo? O Jairinho vai fazer oração, mas antes Aham. dele fazer oração, gostaria de mais uma vez pedir para que os irmãos que estão presentes aqui no Zoom continuem. Estão me escutando, né? Sim. Continue oração, né? Nos seus lares durante essa semana, porque essa semana, na verdade, começou hoje, né? A semana do crescimento espiritual, né? A partir de amanhã nós vamos assistir. Isso vai ser mencionado pelo pastor no culto, né? O pastor Josanã, da divisão sul-americana, ele prega todas as noites, né? Às 7h30, vai ser transmitido via distrital, tá? No YouTube, no Facebook, tá certo? Então, fique em oração, porque é uma semana de consagração para todas as famílias, né? Do mundo, né? Não vamos falar só aqui da nossa comunidade, mas do mundo, para que as famílias se fortaleçam cada vez mais e nesse momento de pandemia possamos estar cada vez mais próximos de Cristo nos nossos lares. O Jairinho vai fazer oração aqui neste momento. Não esquecendo, né, Josué? Para ninguém ir embora, não. Ficar aqui conosco, que vai ter o culto aqui com o nosso João Batista Nunes. Isso aí, não pega a bênção por completo, não. Pega a bênção por inteiro. Jairinho, Amém. ora pra gente, por favor. Então, vamos fechar os olhos aí da forma que vocês estão. Senhor nosso Deus, obrigado pela escola sabatina que o Senhor nos concedeste, que mesmo em meio a essa pandemia, em meio a essa bagunça que o mundo está, mas nós conseguimos nos reunir, nos adaptar e nos reunir para falar um pouco mais do seu amor através da lição e do seu amor, e saber um pouco mais de todas as formas que o Senhor nos mostra o seu amor e representa em nossa vida. Nos ajude, nos perdoe nossos pecados, faça frente à nossa vida nesse sábado, esteja também com o culto que irá prosseguir. Isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Digo. Pessoal, cadê as crianças aí? Bota as crianças agora para aparecerem, para verem, para assistirem, que tem um videozinho aqui que a nossa querida irmã do departamento infantil preparou para elas, tá bom? Eu vou botar aqui para vocês agora. Eu acho que tem alguém compartilhando a tela, José, e eu não estou conseguindo compartilhar aqui agora. Deve ser o Digo, hein? Ele escreveu aí, Digo. E aí, Digo? Vamos lá. Digo, Digão. Por que você não vai fazer um culto com a gente? Porque eu tenho que fazer com eles aqui, filho.
fazer serviço nos campos, em área aberta, em plantar. Então, eles ficam o dia inteiro plantando, bem, arroz. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Não estamos ouvindo. Histórias que vem ensinar. Agora, apesar que ele tinha na hora final. Elias, você já leu? Eu acho que você já leu, ou já te viu, ou ouviu alguém pregando. Em Jerusalém foi da mesma forma. Foram muitos avisados para sair de Jerusalém enquanto há tempo. Depois falaram, não, quando vir mesmo a hora... Ô, irmãos, acho que tem alguém com o microfone ligado. Foram exilados lá dentro porque não pôde sair quando o exército cercou a cidade. Da mesma forma é agora, as pessoas querem viver... Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vem ensinar a ser. Estão vendo e ouvindo? Sim. Não, ainda não abriu. Não. Agora apareceu a imagem, mas não ouve. Adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Tem alguém mexendo e compartilhando, eu não consigo. Tá, então vai fazer por aí, né? Beleza. Foi. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vem ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Tudo bem, ao vivo é assim mesmo, não tem problema. Não é esse, é um vídeo que tem 6 minutos. Uma historinha. Aí. Feliz sábado, crianças. Vamos lá, nós estamos Sim. aqui em casa, né? Junto, tem um monte de criança também em casa assistindo a gente agora. Nós vamos para a nossa historinha de hoje. E eu vou contar uma historinha que todo mundo conhece, mas é uma historinha bem legal. É a história de Zaqueu. Zaqueu, ele sabe o que ele era? Tá aqui, José, pra ti. Desliga o microfone, Tá, Rodrigo. gente, o José e o Diguinho. Zaqueu, ele era um cobrador Tem de voz. impostos. Ele pegava muito dinheiro das pessoas. Ele, roubava as pessoas, é isso mesmo. E um dia ele ouviu que Jesus iria Tá travando, hein? Se reiniciar. lá em Jericó. E aí ele falou assim, mas como que eu vou... Quer que eu coloque por aqui? Eu tô com um vídeo aqui. Baixinho, isso mesmo, ele não era altão. E
muita gente em volta de Jesus e ele não conseguia enxergar Jesus. E aí ele decidiu fazer, sabe o quê? Subir aonde, José? Na árvore, isso mesmo. Ele decidiu subir na árvore para ver quem, José? Jesus. E aí Jesus então foi passando junto com a multidão. E aí quando Jesus passou, vamos lá, cola um, José. E a multidão estava seguindo. Tá faltando som. Um dia ele ouviu que Jesus iria passar na cidade onde ele morava, que era lá em Jericó. E aí ele falou assim, mas como que eu vou subir? Porque Zaqueu era o quê? Baixinho, isso mesmo, ele não era altão. E tinha muita gente em volta de Jesus. E ele não conseguia enxergar Jesus. E aí ele decidiu fazer, sabe o quê? Subir aonde, José? Na árvore, isso mesmo. Ele decidiu subir na árvore para ver quem, José? Jesus. E aí Jesus então foi passando junto com a multidão. E aí quando Jesus passou, vamos lá, cola um, José. E a multidão estava seguindo. Vai, Diguinho, cola outro, Diguinho. Pode ser. O dinheiro é depois. Cola mais outro, José. Olha só. E a multidão seguia a Jesus. E quando Jesus passou embaixo da árvore onde Zaqueu estava em cima, Jesus olhou para cima e falou assim, ó, Zaqueu, desce depressa, pois em tua casa eu vou repousar esta noite. Zaqueu ficou tão contente, mas tão contente, que ele desceu rapidamente para a sua casa junto com Jesus. E ele chamou Jesus para ir junto para a casa dele. E olha só. E aí Jesus entrou na casa de Zaqueu. Mas um detalhe, gente. Zaqueu sentiu que Jesus tinha tocado no seu coração. Ele sentiu o amor de Jesus por ele. E lá na casa dele, sabe o que tinha? Muito o quê? Dinheiro. Cola um, José. Olha só. Cola, Diguinho. Cola, José. Isso. Lá na casa de Zaqueu tinha muito dinheiro. E Zaqueu se arrependeu de todos os males que ele tinha feito para as pessoas. E ele decidiu devolver a metade dos seus bens para as pessoas pobres. Então ele pegou, olha só, a metade do seu dinheiro e foi devolver para as pessoas, isso mesmo que ele havia roubado. Zaqueu, ele se converteu a Jesus. Ele foi obediente ao chamado de Jesus. Viu, criança? Quando o papai e a mamãe falam com a gente tem que ser obediente. Ainda mais agora que a gente está em casa, não vai na escola, a gente não vai na casa da vovó, do vovô, dos tios, só fica em casa, não vai na igreja. Nós temos então o quê? Obedecer os nossos pais. Assim como Zaqueu foi obediente à voz de Jesus. Ok? Vamos então ouvir a musiquinha do Zaqueu, da Minha Vida é uma Viagem? Vamos lá então cantar, meninos? Vamos lá, todo mundo cantando? Zaqueu, homenzinho que pegava aquilo que não era seu. Zaqueu, homenzinho que pegava aquilo que não era seu. Plim, plim. Mas moedas vão caindo pra enriquecer Zaqueu. Foi roubando o seu povo e enchendo o seu bolso. Plim, plim. Mas moedas vão caindo pra enriquecer Zaqueu. Foi roubando o seu povo e enchendo o seu bolso. Zaqueu, homenzinho que pegava aquilo que não era seu. Zaqueu, homenzinho que pegava aquilo que não era seu. Jesus foi o nome que ele ouviu nas ruas lá de Jericó. Numa árvore bem alta ele subiu pra o enxergar. Jesus foi o nome que ele ouviu nas ruas lá de Jericó. Numa árvore bem alta ele subiu pra o enxergar. Zaqueu, homenzinho que pegava aquilo que não era seu. Zaqueu, homenzinho que pegava aquilo que não era seu. E lá de cima viu Jesus chegando perto dele. Cristo olhou pra cima
cima e disse: Zaqueu, desce agora, pois em sua casa eu irei ficar. Zaqueu, desce agora, pois em sua casa eu irei ficar. Zaqueu, desce agora, pois em sua casa eu irei ficar. Zaqueu, desce agora, pois em sua casa eu irei ficar. Zaqueu, desce agora, pois em sua casa eu irei ficar. Zaqueu, seu coração inteiro eu quero hoje transformar. Vocês viram, criança, como Zaqueu foi transformado pelo poder de Jesus, né? E a história que nós contamos hoje está na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E neste momento nós vamos fazer uma oração. Vamos fazer oração, então? Convidar os meus amiguinhos que estão aqui, meu Diguinho, Josézinho. Diguinho, fazer a oração? Mãozinha postas? Vamos lá? Posição para a oração. Vamos orar, então? Querido Deus, nós te agradecemos pela história de Zaqueu. Dá-nos um bom sábado para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, criança. Tchau, até o sábado que vem, ok? Beijos. Tchau, tchau. Muito bom, irmã Juliana. A irmã também, que eu esqueci o nome dela agora, que é sua irmã, a esposa do Josué. Ana Paula. Ana Paula. Muito obrigado, irmã. Deus te abençoe. Foi muito bom. E agora... Tô normal, né? O nosso pastor já está conosco aí, pastor João Batista. Bom dia, feliz sábado, pastor. Seja bem-vindo. Bom dia, um feliz sábado. Que Deus abençoe toda a nossa igreja, Jardim Saciloto, todos aqueles que estão aí conosco neste culto, participando ativamente. Amém. Pastor, é com o senhor esse momento, a oração intercessória pela igreja, por algum irmão de forma especial, pela situação do mundo que se encontra hoje. A palavra é toda sua, pastor. Nos abençoe aí com suas palavras e sua oração. Certo. Vamos, neste momento, então, buscar, né, a Deus em oração. Eu preciso urgente colocar o celular aqui para carregar, que acabou dizendo que está sem bateria. Ah, então, sim. Estamos participando desde cedo de vários cultos e participamos agora do culto da igreja do distrito, né? Eu quero parabenizar a igreja de Saciloto pelo programa que está fazendo, né, pelo culto, pela organização, pela qualidade. E isso é muito importante, porque daí a gente pode, pelo menos, sentir-se um pouco mais próximo dos irmãos, né? Gostaria de saber, alguém gostaria de colocar um pedido especial de oração para orarmos neste momento? Pastor, eu tenho um. Posso fazer? Pode fazer. Eu peço pela minha irmã Melry, né, que eu sou, acho que a maioria sabe que eu sou de Manaus, e lá você sabe como é que está a situação. Então, eu peço oração pela minha cidade, pelo meu estado, e em especial pela minha irmã, que ela está com todos os sintomas, né? Já tem mais de uma semana, com os sintomas da Covid, e ela fez o exame, né, particular, e está aguardando o resultado. Então, peço que vocês orem para que não seja, que seja apenas uma virose ou qualquer outra coisa qualquer, que não seja coronavírus. O nome dela é Melry. Melry. Então, vamos orar pela Melry. Nós temos uma irmã da nossa igreja também, a irmã Lourdinha. Ela está numa situação bem difícil, né? E então, representando a Melry e a Lourdes, vamos orar por todos aqueles que estão vivendo este momento difícil. E eu sei que Deus conhece o coração de cada um de nós, Ele sabe qual a sua necessidade. Você pode confiar plenamente nele agora. A palavra de Deus diz que quando nós
oramos ao Senhor, Ele nos ouve. E Ellen White fala que Deus não apenas ouve as palavras, Ele lê os pensamentos, e Ele sabe dos desejos do nosso coração também. Em Jeremias, capítulo 29, versículos 11 a 13, Deus diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Por isso que vamos invocar a Deus, vamos orar a Ele, porque nós confiamos de que Ele nos ouve e nos responde de acordo com aquilo que Ele vê que é melhor para cada um de nós. Oremos. Senhor, nosso Deus, nós estamos diante de Ti neste momento e nós sabemos que o Senhor pode olhar para mim, aqui onde eu estou, o Senhor pode olhar para cada irmão onde está, cada um no seu lar ou em algum lugar diferente, mas o Senhor está com todos nós porque o Senhor tem o poder da onipresença. O Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. E nós, Senhor Deus, neste momento invocamos a Ti, Senhor Deus, o Teu poder para tirar deste mundo esse mal e curar, Senhor Deus, as pessoas e ajudar especialmente essas irmãs que citamos o nome, a Mary e também, Senhor Deus, a irmã Lourdes, representando a todos aqueles que estão sofrendo. O Senhor tem misericórdia, coloca a sua mão sobre eles. Nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é todo poderoso e sabemos que o Senhor não acha nada difícil daquilo que nós consideramos impossível. Por isso, Senhor Deus, neste momento, nós nos colocamos nas Tuas mãos. Nós confiamos no Teu poder, na Tua graça, acreditamos, Senhor Deus, na Tua palavra, e agora, Senhor Deus, nós queremos ouvir também o que o Senhor tem para nos dizer na mensagem desta manhã, que nós compreendamos a Tua palavra e que nós coloquemos em prática na nossa vida. E que assim, Senhor Deus, vivamos corretamente aqui, aguardando, preparados a Sua breve volta para irmos morar contigo na eternidade. Nós pedimos isso e agradecemos em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, antes, eu vou ter que passar para outra sala também, que é do culto distrital, mas antes de passar para lá, eu gostaria apenas lembrar que esta semana nós teremos uma semana de consagração. Então, amanhã, às 7h30, eu vou mandar o link para os irmãos, e todos os dias da semana, às 7h30, nós teremos essa semana especial. É o momento agora de nós nos prepararmos melhor espiritualmente, porque Jesus Cristo logo vai voltar, e nós queremos estar preparados para nos morar com Ele. Tá bom? Que Deus abençoe e um bom culto aos irmãos do Jardim Sacerdote. Muito obrigado, pastor. Que Deus te abençoe e renove tuas forças aí, que eu sei que o trabalho tá bastante. Mas Deus é contigo. Obrigado. Deus abençoe, pastor. Amém, obrigado. Irmãos, convido todos agora a ficarem bastante atentos, que eu vou passar aqui o vídeo Provai e Vede, tá bom? E no final temos uma palavrinha com o irmão Rogério, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Não, Rodrigo, irmão Rodrigo, ao final do vídeo, tá bom? Provai, vede. História de hoje: desenvolvimento dos dons. Lucas é uma criança muito feliz. Ele gosta de brincar no parquinho, jogar bola com seu pai e, se deixar, fica o dia inteiro na piscina. Nascida em um lar adventista, a igreja sempre fez parte de sua vida. É ali que seu potencial para participar de atividades espirituais se destaca. Sempre atento às programações, ele é motivo de grande satisfação para seus pais. Lucas, porém, apresentava um problema. Tinha dificuldades na leitura e não conseguia acompanhar o ritmo da sua turma na escola. Mesmo assim, todos os dias, ele abria a Bíblia na esperança de ler as palavras. Um dia, ao participar do pequeno grupo em sua casa, algo surpreendente aconteceu com Lucas. Tem como eu ler um texto da Bíblia?
Sim. Está baseado aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8 e versículo 5 a 6, que diz: Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ô Lucas, eu fiquei sem entender hoje no pequeno grupo. Você pediu para ler um texto bíblico da Bíblia, mas você não sabe ler. Como foi isso? Lucas disse para sua mãe que Jesus estava ajudando-o com a leitura e a compreensão dos versos bíblicos. A partir daí, a sua vida mudou progressivamente. Na escola, ele está colocado entre os alunos mais estudiosos. Os professores estão sempre atentos às suas perguntas e dedicam muita atenção a ele. E não faltam amigos para compartilhar os bons momentos da hora do recreio. Lucas sempre foi uma criança muito temente a Deus. Seu principal passatempo é ouvir músicas cristãs, cantar hinos de louvor e estudar as Sagradas Escrituras. Lucas é uma criança que não apenas lê a Bíblia, ele estuda as histórias, parábolas e profecias com dedicação. Produz seus próprios slides para ilustrar os pequenos sermões que ele mesmo cria. Por causa disso, ele tem sido chamado para pregar em muitas igrejas. Que é um assunto de muita alegria, é a maior esperança que nós temos, e que é um assunto que também é um assunto de muita atenção e de muita preparação. E é o assunto da volta de Jesus. E quem crê que ele vai voltar, diga amém. Amém. Antes, porém, de nós abrirmos a agenda não para de crescer. E isso só fortalece seu desejo de ser um evangelista num futuro muito próximo. Porque, meu querido amigo, a nossa vida tem que ter teoria e prática para nós mostrarmos que Jesus é o Redentor. Ele morreu, ressuscitou e ele vai voltar aqui para essa terra. Amém. Vem para os braços de Jesus. Nosso desejo é que todos os pais e os responsáveis estejam atentos à vida espiritual de seus filhos, criando as condições favoráveis para o envolvimento com os ministérios da igreja e o desenvolvimento dos dons espirituais. Quer ser feliz? Santo, santo. Nossas crianças e juvenis de hoje serão os mensageiros da verdade num futuro desafiador. Provai e vede. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Amém. Que coisa maravilhosa, hein, irmãos? Realmente Jesus está para voltar, levantando e usando as crianças para pregar o evangelho. Que coisa maravilhosa. Esse é o nosso Deus. Irmão Rodrigo, é contigo, querido. Josué. Desculpa, Rodrigo. Aproveitando, né, o seu gancho aí, aquelas pessoas que tiverem familiares ou algum conhecidos que não puderem estar vindo trazer, a gente se coloca à disposição para estar buscando, né,
E quem não puder entrar em contato com o Rodrigo, entra em contato com o Manuel, que é o vice, comigo e com o Jairinho, que fazemos parte da equipe. Eu já tenho 2 pessoas para ir lá estar buscando a partir do dia 5, né? Então, assim, que a gente se coloca à disposição daqueles que não podem estar vindo trazer. Eu já acabou de passar o Provai Verde. Acabou de passar o Provai Verde. Tranquilo. Amém. Muito obrigado, Rodrigo. Então é isso, irmãos, que vocês estejam dispostos a adorar nosso Deus também, através do dízimo e das ofertas, né? E assim reconhecendo que Ele é o teu e o meu mantenedor. Amém por isso. Então agora eu chamo o nosso trio, né? JJA, para nos trazer uma mensagem de Deus poderosa, para acalentar nosso coração, para nos preparar para a mensagem poderosa que virá logo em breve. Amém. Nós estamos aqui da igreja, porque nós não gravamos o vídeo. Nós vamos cantar ao vivo aqui. Todo mundo está nos escutando aí, né? Sim, Josué. Sim. Isso. Se alguém tiver com o microfone aberto, coloca no mute para não ter interferência, tá? Que a gente vai estar usando o microfone e tal, tá bom? Esse é o trio JJA, que quer dizer jovens adventistas, jovens 2 vezes. Porque eu sou um jovem mais experiente, não idoso, como o Garen falou, mas um pouquinho mais, né? E aí tem uns 2 jovens aqui para completar esse trio, tá bom? Então nós vamos cantar agora. Eu não vou cantar assim torto não, senão vai dar problema. Beleza, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Quem tá com o microfone do Zoom ligado, muta ele para não dar interferência. Só lembrando que estamos com as máscaras aqui, tá? Beleza? A gente está aqui na igreja junto, mas estamos com as máscaras aqui, cuidando da saúde. Essa vida muitos sonhos encontrei e vivi o que o mundo ofereceu. Mas um dia eu escutei a voz que me chamar. Então a minha decisão tomei. Escolhi Jesus, entreguei meu coração. Escolhi Jesus, não me importa a provação. Escolhi Jesus e não vou voltar atrás. Escolhi Jesus, não deixarei jamais. De joelho já fiquei para poder me levantar. E na oração um fogo encontrei. Mesmo quando a luz do sol parece não brilhar, em meu Deus encontro forças para
cantar. Escolhi Jesus, entreguei meu coração. Escolhi Jesus, não importa a provação. Escolhi Jesus e não vou voltar atrás. Escolhi Jesus, não deixarei jamais. Mesmo quando eu chorar, minha fé não tornará. Escolhi Jesus, entreguei meu coração. Escolhi Jesus, não importa a provação. Escolhi Jesus e não vou voltar atrás. Escolhi Jesus, não deixarei jamais. Escolhi Jesus, entreguei meu coração. Escolhi Jesus, não importa a provação. Escolhi Jesus e não vou voltar atrás. Escolhi Jesus, não deixarei jamais. Escolhi Jesus, entreguei meu coração. Escolhi Jesus, não importa a provação. Amém. Amém. Trio JJA, muito obrigado. Amém. Deus pela seja bela louvado. mensagem. E realmente é sobre Jesus, né? Tribulação, tudo é mais fácil passar quando estamos com Jesus, não é verdade? E agora eu quero convidar o nosso querido irmão, já pedindo desculpa, né, pelo atraso que a gente teve aqui, mas é assim mesmo, né? Mas pelo menos para mim, eu acredito que para todos está sendo prazeroso esse momento aqui. É muito melhor do que sentar no sofá e assistir o culto pela televisão. Vendo vocês é muito melhor. Já que a gente não pode estar junto, corpo a corpo, mas pelo menos vendo já fica bem mais agradável, né? Irmão João Nunes, é isso mesmo? Eu não te conheço, meu irmão, mas já sei que você é meu irmão em Cristo. Então, fique à vontade no nosso meio. A palavra é contigo, que Deus te use poderosamente e que a sua mensagem não seja sua, mas seja do Espírito Santo. Amém? Amém. Feliz sábado a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, eu estou. Sim, estamos. Seja bem-vindo. Obrigado, viu? Eu estava aqui já ansioso para chegar o meu momento. Eu estava aqui balançando as pernas aqui, super ansioso. Eu confesso que eu estou um pouco preocupada, viu? Eu estou preocupada, eu quero ouvir a sua mensagem, mas eu estou na área e a chuva, quando vem, ela vem aqui, entendeu? E a internet só pega aqui. Então, eu estou super preocupada. Pastor, manda ver aí que eu quero ver a mensagem. Maravilha. Isso mesmo, pastor. Eu já estava com saudade já, viu? Quando você veio aqui no Saciloto, hein? Ei, Obrigado, pastor, pastor, viu? Ei, aqui é o Jonathan de Campinas. Fala, meu amigo. Tudo bem? Maravilha. Seja bem-vindo. Nós vamos começar, então. Eu agradeço muito a Deus de verdade pela oportunidade de estar falando com vocês. Eu queria, de fato, estar aí bem pertinho de vocês, vendo vocês, para depois do culto dar aquele abraço gostoso, mas ainda não é possível. Então, eu quero te convidar a fazer algo comigo. Na nossa caminhada rumo ao céu, eu já percebi que nessa pandemia, sozinho, eu consigo chegar lá. Eu sei que você consegue também. Mas eu quero pedir que você, mesmo que você esteja com seu áudio fechado, que você repita essa frase comigo. Pode ser? Sozinho, eu consigo chegar no céu. Só que junto é mais gostoso. Amém, irmãos? Eu quero convidar você, diante dessa frase, a fechar os seus olhos, para que possamos falar com Deus. Vamos orar a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai Celestial, nessa caminhada rumo ao céu, neste momento da pandemia,
Nós percebemos que em casa, longe dos irmãos, nós conseguimos ter um relacionamento com o Senhor. Então, na caminhada rumo ao céu, sozinho nós conseguimos. Mas a nossa petição ao Senhor neste momento é que o Senhor nos tome pela mão, que o Senhor coloque a sua mão sobre essa pandemia e que o Senhor acabe com isso de uma vez por todas, ó Pai, porque a caminhada rumo ao céu, junto, é muito mais gostoso. Perdoe nossas falhas, nos abençoe, dai-nos compreensão agora ao lermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu sei que meu tempo é curto, mas porém eu vou ser bem objetivo. Há muito tempo atrás, quando eu cheguei aqui em Cosmópolis, eu ouvi a seguinte história e vou compartilhar com os irmãos e vou explicar o porquê que eu escolhi essa história. Há muito tempo atrás eu vi que uma criança estava andando sozinha, próximo a um dos colégios aqui de Cosmópolis, o colégio chamado Locac. Os policiais estavam passando próximo a ela, e aí percebeu que não tinha nenhum adulto perto, abordou a criança e fez a seguinte pergunta: Ei, aonde você mora? E a criança continuou andando sem falar nada. O policial, então, parou o carro, foi até ela e disse: aonde você mora? Ela disse: eu moro no inferno. E os policiais se assustaram. Como assim no inferno? Ela disse: toda vez que meu pai e minha mãe estão brigando, a minha mãe diz: essa casa aqui é o inferno. E ela regalou os olhos e disse: é por isso que eu moro no inferno. O policial diz: então, como é o nome do seu pai? Ela, então, mais uma vez, olhou para o policial e disse: meu pai é o diabo. Porque toda vez que minha mãe e meu pai estão brigando, minha mãe fala: você é o diabo. É por isso que eu moro no inferno e o nome do meu pai é diabo. Os policiais, então, colocaram ela numa viatura, dirigiram ela até a casa dela, ela foi mostrando o caminho, e quando chegou lá, entregou para os pais, advertiu os pais e foi embora. Alguns meses depois, o policial avista a garota na rua e reconhece, mas nesse momento está na companhia do pai e da mãe. O policial, então, aborda a família e pergunta: e aí, mocinha, agora você vai me dizer de verdade onde você mora? Ela, então, olhou o policial e sorriu e disse: eu moro num pedacinho do céu. O policial ficou: opa, como assim? E como é o nome do seu pai? Mudou também? Ela sorriu e disse: o meu pai agora é um anjo. E o policial quis entender o porquê disso. Ela, então, disse: olha, depois que o senhor me levou para casa aquele dia, depois de alguns meses, lá em casa, bateu na porta, alguém falando do amor de Deus, oferecendo estudo bíblico. A minha mãe aceitou, o meu pai aceitou também, eles se batizaram, e agora toda vez que minha mãe vai falar da minha casa, ela diz que eu moro num pedacinho do céu. E toda vez que ela vai falar do meu pai, ela diz: nossa, o meu marido é um anjo. E ela, com um sorriso no rosto, olhou para o policial e disse: é por isso que eu moro num pedacinho do céu, e o meu pai é um anjo. Amém, irmãos? O que eu quero dizer com essa história, o porquê dessa história neste momento? Nós estamos vivendo uma pandemia, as pessoas estão em casa, muitas pessoas estão em desespero porque as contas não param de chegar. Dinheiro está faltando para comprar remédio, para comprar mantimento. Tem pessoas, assim como um amigo meu, que está sofrendo com o Covid-19, e eles estão todos desesperados. E aonde entra eu e você nessa história? Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Vamos lá, Romanos, capítulo 8. Romanos, no capítulo 8, no verso 19, precisamente no verso 19. Nos diz assim, eu vou ler para vocês porque o tempo é curto. Porque a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Eu vou ler mais uma vez. Porque a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você através desse verso? É que ao redor de você existem milhões de pessoas que estão aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E sabe quem são os filhos de Deus? Somos eu e você. Existem pessoas ao seu redor, talvez o seu vizinho, que está aguardando com ansiedade que você se manifeste apresentando Deus. A casa era o inferno e o pai era o diabo. Se alguém não atendesse o apelo de Deus e não fosse até eles. Eu fico imaginando e olho para minha família hoje, meus 2 filhos, a minha linda esposa,
Eu estava agora há pouco, enquanto vocês falavam, ao decorrer da escola sabatina, eu me olhando na minha fotinha aqui no quadradinho e me alegrando pelo que eu estou vendo, porque eu vejo o evangelho para a família e eu aceitei. Me batizei hoje, faz 20 anos que eu estou na igreja, para a honra e glória de Deus. E eu tenho uma família, porque alguém lá atrás acordou e se manifestou em prol da minha salvação. É o que as pessoas estão aguardando agora. A manifestação dos filhos de Deus. Tem alguém de verdade agora que está sofrendo. Tem alguém que não aguenta mais. E perguntam para Deus, Senhor, quando isso vai acabar? Até quando vai durar isso? Tem pessoas que neste momento não têm mais o que comer. Estão em desespero. Eles estão esperando você. A mensagem central deste culto é: tem alguém esperando por você. Às vezes nos assustamos, né? Porque parece uma missão tão difícil quando você se olha no espelho e você percebe quem é você. Você conhece as suas falhas, os seus defeitos. Você sabe perfeitamente que não é tão bom como as pessoas pensam que você é, porque você se conhece. E você entra em desespero. É por isso que agora eu quero que você volte os seus pensamentos e vai lá em Mateus capítulo 28, para que você possa ver a pessoa que te escolheu, como ele se manifesta e se apresenta a você. Aqui no livro de Mateus capítulo 28. Abra a tua Bíblia, por favor, para que possamos compreender, em vez de estar assustado com essa responsabilidade que parece ser tão grande, nós podemos nos alegrar. Porque a pessoa que nos escolheu, ele não se apresenta a mim e a você como um qualquer. Aqui, em Mateus capítulo 28, no verso 18, olha como Jesus se apresenta. Ele diz assim, ó, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Ele disse isso, independente se está acontecendo o Covid-19 ou não. Quando Jesus disse isso, ele sabia que hoje enfrentaríamos essa situação. E ele não se enganou ao te escolher, ao me escolher também. Mas ele, além de nos escolher, ele não nos deixa sozinho nessa. Isso me traz grande alegria, porque se você ver precisamente aí, ó, no finalzinho do verso 20, diz assim, ó: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém, irmãos? O mesmo Deus que nos escolheu se apresenta para mim e para você com toda a autoridade. Amém. E ele pega toda essa autoridade e diz para mim e para você: não se assuste, não precisa ter medo, porque eu estou com você todos os dias, até a consumação do século. Eu posso dizer para você da seguinte forma: ele está dizendo, não tenha medo, porque eu estou com você mesmo diante do Covid-19, mesmo diante do coronavírus, mesmo diante de tanto medo. As pessoas ao redor, infelizmente, irmãos, não estão aproveitando a oportunidade das quarentenas de estar em casa para se aproximar mais de Deus. Esse é o momento em que eu e você precisamos fazer o estudo da Santa Palavra de Deus, nos alimentarmos para que, de uma forma poderosa, Deus possa nos usar para abençoar essas pessoas que estão aguardando por mim e por você também. Todos os dias. O meu grande desespero não é com o coronavírus. Não que eu não tenha medo disso, mas o meu grande desespero é: os dias vão se passando. As coisas não estão de brincadeira. Mas Jesus está voltando e é possível que Jesus volte para mim hoje. E o que eu estou fazendo para me reencontrar com meu Deus? O que eu estou fazendo para poder abençoar alguma vida? Sabe, irmãos, eu estou tendo a alegria de estar estudando a Bíblia com uma família, a família do Mateus e da Késia. Eu creio que eles estão ouvindo. O Mateus, ele esteve na Igreja Central dia 4 de janeiro desse ano. Enquanto eu estava pregando, e ali Deus, de uma forma especial, espetacular, tocou a mente e o coração do Mateus, e ele chorou ali diante da pregação, tocado pelo Espírito Santo de Deus. Depois a esposa do Mateus me procurou. Só para resumir um pouquinho essa história. Eu comecei a dar estudo bíblico para o Mateus, para a esposa dele.
O Mateus, para a honra e glória de Deus, já se decidiu pelo batismo. E a vida do Mateus, eu estou vendo isso dia após dia. A vida do Mateus está sendo transformada pelo poder de Deus. Esses dias o Mateus me mandou mensagem dizendo o seguinte: João, eu estou orando por você. Isso me traz alegria, sabe por quê, irmãos? Porque o Mateus se enquadra no grupo do que nós lemos em Romanos capítulo 8, verso 19. Porque a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E eu me manifestei através do poder de Deus. O Mateus recebeu a palavra e ele está esperando a pandemia acabar para poder se entregar para Deus através do batismo. É isso mesmo que eu estou dizendo. Você foi escolhido para desempenhar um papel muito especial e importante na vida de alguém. Você deve ter ouvido falar em algum momento que para cada pessoa Deus tem um propósito. É possível, irmãos, que as pessoas do seu convívio diário nunca cheguem a ouvir a minha voz. Nunca cheguem a ouvir a voz do pastor Bulhão pregando, do Luiz Gonçalves pregando, e nem vão, porque não é preciso. Deus escolheu você. Ele se apresenta a você de uma forma poderosa. Ele está esperando você todas as manhãs, tardes e noites. Até um momento de intimidade, um momento de preparação, um momento de renovação, para que possa te usar no momento oportuno. E sabe qual é o momento oportuno agora? Se você voltar comigo, por favor, lá em Romanos capítulo 8. E eu quero que você leia comigo o verso 18, e nós vamos ler até o verso 20. É desesperador o que está acontecendo. Eu já tive o privilégio de entrar em contato com pessoas que se importavam e estavam tentando tirar a vida, e pude ver, não porque odeio, mas eu pude ver como Deus, o Todo-Poderoso, atua na vida de um pecador para abençoar e ajudar alguém. E hoje eu tenho um contato com essa pessoa. E graças a Deus eu recebi uma notícia recente de que essa pessoa mantém os seus estudos e está trabalhando, ajudando em casa, e não pensam de maneira alguma mais tirar a própria vida. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, verso 18. Porque para mim, tenha certeza, irmãos, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, o Covid-19, os sofrimentos que estamos passando, não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós, em cada um de nós. Porque a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Olha o verso 20. Porque a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, eles não escolheram. Ninguém escolhe sofrer. As pessoas que estão com Covid-19, talvez por imprudência pegou, mas não foram por imprudência. As pessoas que estão sofrendo não escolheram sofrer. Vai dizer no verso 20. A criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Satanás sujeitou-nos ao sofrimento que nós enfrentamos. Eu gostaria muito, irmãos, de verdade, de estar sentindo aquele nervosismo aí na igreja, olhando para você, encarando você cara a cara, assim, ó, que é tão gostoso. Mas não posso, porque Satanás um dia nos sujeitou à vaidade e ao sofrimento. Isso dentro em breve vai acabar. Mas enquanto não acaba, eu compreendo e tenho certeza absoluta que esse é o tempo do exército de Deus se preparar, se alimentar espiritualmente, todos os dias, conhecendo de fato esse Deus, quem tem nos guardado todos os dias, para que de uma forma poderosa nós possamos chegar nesses lares que estão sofrendo e transformar infernos em pedacinhos do céu. Eu quero compartilhar com você uma última história. Eu sei que você já conhece. Eu conheço essa história há muito tempo, mas a mensagem dela nunca deixou de surgir efeito na minha vida. Eu quero te pedir um favor. Embora você conheça essa história, mas reflita no que Deus tem a transmitir para você através dessa história, através dessa pandemia que estamos enfrentando. No livro Conhecer Jesus a Tudo, conta a história de dois grupos que estavam guerreando. De um lado do grupo, uns grupos de soldados, do outro também, e começaram a guerrear uma guerra de espada, e matar um, matar outro, e a guerra seguia, mas parecia que ia haver um empate. O lado esquerdo feria um e matava.
Um lado direito feria outro e matava também. Seguia o empate. De repente, tocava a cabeça de um soldado. E eu te peço, por favor, atenção neste detalhe. Cortar a cabeça de um soldado. E nesse momento, quando todos esperavam que o soldado fosse cair, ele então empunhou da sua espada e, sem enxergar ninguém, porque não tinha cabeça, ele começou a ferir amigo e inimigo. Então, todos naquela guerra se tornaram alvo para o soldado sem cabeça. Ele começou a se destacar porque era o soldado que mais matava. Matava um, matava o outro, e as pessoas ficavam espantadas. Como pode? Um soldado sem cabeça continua lutando. De repente, um corajoso saiu entre a multidão, com muita cautela, é claro. Chegou por trás desse soldado sem cabeça, tocou os seus ombros e disse: ei, você está morto. Cortaram a tua cabeça. Naquele exato momento, irmãos, o soldado parou de lutar. Soltou a sua espada, caiu e morreu. Isso é apenas uma ilustração que o Bulhão escreveu no livro Conhecer Jesus é Tudo. Mas eu peço a ilustração todos os dias e peço para que Deus nunca me deixe esquecer. Essa é a nossa luta. Mas nós estamos lutando dia após dia e parece que, quando você parece vai ter vantagem sobre o desemprego, vem uma surpresa e tome desemprego de novo. Quando você parece que vai ter uma vitória sobre o seu relacionamento, vem uma intriga e parece que você cai de novo. Sabe, irmãos, a nossa luta é contra um diabo que foi derrotado por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Você já ouviu falar sobre isso? Você tem a prova viva aqui na Santa Palavra de Deus. Então, por que? Esse é o meu grande impasse. Por que continuamos sofrendo? Porque as pessoas ao nosso redor continuam sofrendo, porque o nosso casamento, os nossos relacionamentos, os nossos filhos, muitas vezes vivem decadência. Porque nós não temos coragem de tocar no ombro de Satanás e dizer através do poder de Cristo Jesus que ele foi morto lá na cruz do Calvário pelo grande e poderoso Deus. Sabe, meu sincero desejo e oração para você, irmão, é que você aproveite esse momento aí que você está em casa para ter intimidade com Deus. Sabe, irmãos, eu tenho certeza que Deus nos permitiu ser pais para sabermos um pouquinho o que é ser Deus. E é tão gostoso aqui na minha casa, quando os meus filhos acordam, e as primeiras coisas que eles procuram fazer é vir me dar um abraço, um beijo e me dizer bom dia, papai. Eu pergunto se eles dormiram bem. Eles dizem que sim. E aí eu abraço meus filhos e faço oração com eles. Eu fico imaginando e tenho certeza que Deus espera ter isso comigo e com você também. Principalmente agora nessa pandemia. Ele espera que quando você acorda, a primeira coisa que você faça, corra para os braços dele. Encosta sua cabeça nos braços, nos peitos de Deus. E diga para ele: Deus, bom dia. Eu dormi muito bem, muito obrigado. Ao longo do seu dia, compartilhe com Deus os seus pensamentos. O seu desespero em se achar inútil na missão que Deus te confiou, fala para ele. Porque foi ele que te escolheu. E é ele mesmo que vai te usar. E vai usar de uma forma poderosa. Dentro em breve, para a nossa igreja, Jesus vai voltar. A palavra de Deus é real, é verdadeira. E eu aqui da minha casa, com os filhos e minha esposa que estão nos ouvindo agora, eu quero cada dia me preparar. E todos os dias, quando eu acordo, eu faço a entrega da minha vida, da vida dos meus filhos, da minha esposa, nas mãos de Deus. Durante o dia eu faço o mesmo. Antes de dormir, eu peço perdão pelos meus pecados. Pelos pecados dos meus filhos e pelos pecados da minha esposa, e consagro a minha família, entrego mais uma vez nas mãos de Deus, para que quando Jesus voltar, juntamente com a minha família, eu possa receber o Deus a qual tanto eu aguardo. Esse é meu desejo para você também. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Independente do Covid-19, da pandemia, do que é. Entenda uma coisa. Aqui, Romanos, capítulo 8, verso 18. Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em cada um de nós.
Que Deus te abençoe. Eu quero de verdade que essa pandemia acabe logo. E eu quero estar aí na igreja do Sacerdote 2 para poder pregar, para poder cantar, para poder ver vocês e juntos nos abraçarmos de uma forma muito calorosa e vibrarmos pela vitória em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Eu não sei se vai ter mais alguma mensagem musical. Amém, assim seja. Vai ter mais alguma mensagem musical? Opa, não, pastor. Está programado só para finalizar o seu sermão e o senhor nos abençoa com uma oração final. Eu vou orar e olha, você disse uma frase agora, isso só lembra no meu coração. É isso que nós temos que ter a certeza de dizer para as pessoas. Eu não sou pastor, nem faço teologia, mas eu fico feliz por ouvir essa frase, pastor. Porque eu posso ver, através dessa frase, Deus agindo na minha vida. Eu posso ver quem eu era e quem eu sou agora nas mãos de Deus. Feche seus olhos e vamos falar com Deus, que Deus, o Pai, pode nos abençoar. Poderoso Deus e amado Pai Celestial, o Senhor é o Deus que nos sonda e é tudo que nos conhece. Sabe perfeitamente, Pai, como nos encontramos diante dessa pandemia. Muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas perderam a vida, muitas pessoas estão perdendo a saúde. O privilégio de poder ir para sua casa e estarmos juntos confraternizando. Mas como eu acabei de ler, Pai, na sua santa palavra, porque nós temos a certeza que os sofrimentos que estamos passando agora não podem ser comparados com a glória do Senhor, que há de ser revelada em cada um de nós. É por isso que agora, Pai, de uma forma especial, nos colocamos em tuas mãos como instrumento, Pai. Foi o Senhor que nos escolheu. E o Senhor nunca errou e nem vai errar agora. Por favor, Deus, de uma forma extraordinária, conduza o nosso relacionamento com o Senhor. Nos prepare de uma forma poderosa e nos use para poder levar salvação, alívio e conforto a todas as pessoas que, neste momento, aguardam ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quantas bênçãos. Muito obrigado, pastor João Nunes, por ter nos abençoado com essa bela mensagem, querido. Que Deus te abençoe grandemente, continue te usando mais e mais. Eu tenho certeza que, assim como o meu coração foi tocado por essa mensagem, o coração de cada um aqui também foi tocado. Amém. Que a gente possa sair dessa pandemia mais missionários do que nunca, na verdade, mostrando essa glória que Deus tem nos dado e que muita gente tem reservado, às vezes, né, engavetado, mas que a gente venha botar para fora tudo isso que Ele está nos dando, nos preenchendo, que a gente possa usar na hora certa, com as pessoas certas e ser guiado pelo Espírito, de acordo com a vontade dEle. Amém, sim seja. Pastor, aproveitando aqui que eu já havia conversado com o primeiro ancião a respeito de todos os professores de escola sabatina, tanto infantil, adolescente, juvenil, né, e adulto, apenas os adultos têm a possibilidade de estar participando desse momento tão maravilhoso que é a escola sabatina. E nós vínhamos já com esse projeto de todos os professores participar. Então, que na escola sabatina, todos os professores participem para aproveitar esse momento, né, já que temos esse momento, né, Josué está aí agora, temos esse momento deles também estarem participando no momento da escola sabatina, porque aí eles só levam a mensagem num que eles têm, né? E agora, então, vamos aproveitar esse momento. Com certeza, irmã. Essa questão das pessoas que vão passar a lição todos os sábados vai ser algo rotativo, né? Essa lista que Josué montou não vai ser definitivo para todos os sábados, é algo rotativo. Então, todos os irmãos vão ter a possibilidade de serem professores, de compartilhar a palavra de Deus, o seu entendimento, né? E vamos pensar em outras possibilidades também, né? De quem sabe montar uma sala para os adolescentes. Não sei, porque a lição deles é diferente, né? Então, que eles possam também se compartilhar mutuamente e assim todos nós possamos crescer juntos. Mas vai ser algo rotativo, tá bom? A oração, a questão da oração, a questão do dízimo, sempre vai ter irmãos diferentes para todos nós participarmos, né? Sermos úteis na causa de Deus. Amém.
Coloco sim. Deixa eu só procurar aqui. Peraí. Eu vou botar um louvor aqui, pode ser, do Arte Trio, para a gente louvar junto? Pode ser? O hino do louvor é Quero Te Amar. Cruza o braço. Agora eu vou compartilhar.